Bem-vindo, bem-vinda à aula sobre o que é terapia cognitivo-comportamental. Nós vamos ter aqui como base, neste primeiro momento, eu vou te explicar o que é a TCC, uma das bases do nosso processo terapêutico, né? Então, fundamentalmente, a TCC, ela entende que os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos se influencia, né? Então, se eu tenho um pensamento negativo ou distorcido, pode levar a sentimentos negativos e também a comportamentos disfuncionais. Então, nós temos uma interconexão, né? Eu tenho pensamentos que se conectam ali com os sentimentos, com as emoções e também com o comportamento. Mas isso não quer dizer que o comportamento também não pode influenciar um pensamento. Então, aqui nessa cena que vocês estão vendo, as coisas podem começar de um pensamento. Vamos imaginar a cena aqui. A mulher pensa que o namorado fez alguma coisa. Ela sente uma emoção, vai lá e briga. Mas pode acontecer o contrário. O comportamento gera uma emoção e a pessoa ali fica pensativa depois sobre tudo aquilo. Então, ela vai lá e enxerga alguma coisa, né? Ela pode pensar primeiro ou ver alguma coisa primeiro, sentir a emoção primeiro. Então, a interconexão é isso, tá tudo ligado, certo? Então, vamos aqui, vocês vão só me dar um tempinho aqui para eu passar os slides. É, o que que nós vamos tratar aqui? Neste módulo aqui, nesta aula, nós vamos psicoeducar. Eu vou psicoeducar praticamente todo o tempo. Psicoeducar é mostrar como que faz, fazer, te dar ajuda nesse entendimento. Então, é uma parte fundamental da TCC, que envolve educar aí os pacientes sobre os seus transtornos, sobre os processos terapêuticos, as estratégias que vai poder ajudá-los a gerir os sintomas ou até erradicar, né? Porque erradicar. O objetivo é capacitar a pessoa com conhecimentos, habilidades, para que possa compreender e manejar as suas dificuldades. Então, o termo paciente usado aqui, no meu entendimento, deixa de fazer sentido quando todo o processo está ativo na vida da pessoa. E quando você se torna apto e deixar de ser passivo e se tornar protagonista da sua história, você não é mais um paciente. Aquele que chega, vamos imaginar, aquele que chega indefeso no hospital sem poder fazer nada. O termo paciente, ele é usado por psicólogos, mas é algo que não se aplica nesta terapia. Você faz parte do processo terapêutico. Entende? Então, é muito importante esse termo ser entendido de uma forma mais clara, ok? E isso também é psicoeducação. Então, compreender o transtorno. Então, o que que acontece? Eu ajudo você a entender a natureza do transtorno e se houver um transtorno, porque pode ser um esquema ativado, e nós vamos falar disso em outro momento, que é o sistema de crenças que você tem, como você atua, como você se sente, porque parece ser simples e superficial, né? A TCC, ela trabalha no aqui e agora. Porém, nós não temos como trabalhar só no aqui e agora. Em alguns momentos, nós vamos ativar outros recursos terapêuticos, outras teorias terapêuticas, para nós acessarmos também a origem de tudo isso, ok? Então, ajuda o paciente a entender o que está acontecendo. Você vai ter autoconhecimento. Isso é uma premissa muito importante, é o autoconhecimento, tá bem? Vamos lá. Reconhecimento dos sintomas. Quando eu reconheço os meus sintomas, eu aprendo a identificar os padrões de pensamentos negativos que contribuem aí para o meu sofrimento, certo? Então, esse aprendizado é uma parte importante. Você precisa ter autonomia, deixar de ser o paciente.
Então, precisa ter essa autonomia e a médio e longo prazo, esse é o nosso objetivo. E cada pessoa tem uma meta terapêutica. Então, aqui até faltou um slide sobre metas, mas a meta terapêutica ela é individual. Cada pessoa vai ter a sua. Uma pessoa quer, por exemplo, ter uma autorregulação emocional maior. Então, o que é isso? Eu vou aprender a me autorregular, eu não quero explodir mais quando as pessoas falam comigo, eu quero estar mais centrado. Outras pessoas querem enfrentar mais. Então, pode ser extremos opostos. Tem gente que não consegue falar se impor, colocar a sua vontade, né? Então, o reconhecimento dos sintomas aí, eu até gostaria de ter encontrado uma foto com um adulto e uma criança no espelho, porque os sintomas normalmente vêm da infância, que é olhar para o espelho e enxergar que muitas vezes nós estamos vendo ali nos padrões repetitivos, negativos, não um adulto saudável, mas alguém que, de certa forma, está repetindo padrões infantis. E isso não faz mais sentido na sua vida, no aqui e agora. Entende? Ferramentas e estratégias. Bom, aqui eu vou ter muitas ferramentas para entregar para você, para ajudar você a gerenciar todos os seus sintomas, ter autoconhecimento, desenvolver habilidades. Todo esse projeto, ele é um treinamento. O que que eu tenho percebido? Que durante as sessões, existe uma necessidade de falar sobre o que aconteceu, sobre como eu estou, e aí acaba sobrando pouco tempo para a gente gerenciar essas ferramentas. E por isso esse projeto e esse momento aqui para essa psicoeducação. Então, da minha parte, eu vou entregar para você ferramentas, estratégias, para você fazer esse gerenciamento do sintoma. Então, nesta etapa, eu te entrego tudo isso para você usar diariamente. Aí pode acontecer de haver procrastinação. Quando isso acontecer, você precisa trazer isso para a sessão de uma forma clara. Eu preciso desse retorno do que foi feito, se você conseguiu, se você não conseguiu. A prática diária ela deve ser levada como uma tarefa da vida. E isso não acontece de uma hora para outra, né? Escovar os dentes, tinha alguém lá do seu lado ensinando você a escovar o dente, mandando você escovar os dentes. Vai escovar o dente, menino, vai escovar os dentes, menino. E você aprendeu de alguma forma. Então, aqui, eu sou uma mentora, eu sou uma treinadora e vou te ajudar a aprender aí a colocar essas tarefas em práticas. Mas claro que eu preciso da sua dedicação. Neste momento, quando a gente fala, né, que as coisas vão mudar, nesse momento a pessoa tem que pensar o seguinte: é dedicação que vai trazer o resultado, é a mudança de comportamento aí que vai trazer o resultado. E isso é algo que tem que ser feito e todos os dias e com uma rotina, certo? Para quê? Né? Qual é o meu objetivo aqui com você? Te empoderar. Empoderado, do mesmo jeito que você vai para uma academia e faz. Pessoas que têm maior facilidade de ir em academia, por exemplo, são pessoas que têm maior facilidade de seguir um planejamento como esse. Por quê? Porque hábitos, tem o poder do hábito ali com ele. Tem um entendimento que pequenas ações levam a uma grande mudança. Então, dentro aqui, né, da psicoeducação, tanto a psicoeducação quanto todo o trabalho. É, como eu disse anteriormente, você tem que deixar de ser paciente, né, e participar ativamente do processo da sua recuperação. Isso não tem como negociar. Nós podemos ir com uma carga menor, Paula, eu não consigo 100%, mas nós vamos 50%, mas nós vamos. E assim fortalecendo. Vamos comparar aqui com uma academia, exatamente assim. Começa com 10, começa com 20. Ah, eu consigo correr mais. Então, bora, a gente corre um pouquinho mais. Mas tudo isso eu preciso, né, do seu feedback.
Então, executar o plano que eu passar para você semana a semana, me dar retorno na sessão, isso é uma responsabilidade sua, que eu vou estar te apoiando, mas a responsabilidade, com toda certeza, é sua, tá bem? Pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, eles são pensamentos rápidos, que aparecem na nossa cabeça de forma espontâneas. E muitas vezes esses pensamentos, eles são negativos, distorcidos. Porque a gente não vai querer mudar um pensamento bom, a gente vai nos pensamentos ruins. E esses pensamentos automáticos, como eu nunca consigo isso, eu nunca faço isso direito, normalmente ele acontece por conta de eu não estar bem comigo, né? E é aí que a gente entra com toda com essa estrutura de exercícios, de terapia. Isso é uma parte, tá? Isso é uma parte importante. Os pensamentos automáticos, ele realmente é uma parte importante do processo. Por quê? É o alicerce. É o alicerce da TCC. Então, esse exercício você vai repetir até ficar bom. Às vezes a gente vai repetir muitas vezes até passar para um próximo nível. E é importante porque correr num processo terapêutico não faz sentido. Preciso colocar um passo, uma perna depois da outra, com uma rotina, porque as mudanças elas acontecem dessa forma, tá bem? Então, vamos falar aqui das crenças centrais, né? Já tinha dado um spoilerzinho aí, né? Já tinha passado um pouquinho. As crenças centrais, elas são profundas. Elas aconteceram, em momentos importantes da vida. Elas se aprofundaram, faz parte de você, praticamente, né? O que que você acreditou lá atrás, o que que você entendeu, o que contaram para você sobre você e você acreditou. Por exemplo, quando você diz eu sou bom, eu sou ruim, eu sou legal, eu sou incompetente, eu sou maravilhoso, e você acredita nisso, isso é uma crença central, faz parte de você, faz parte da sua estrutura. E essas crenças centrais, elas desenvolvem, é, elas são base do seu pensamento. Eu não consigo pensar que eu sou incompetente e ficar com a cabeça pensando, nossa, como eu sou legal. Não, se eu penso que eu sou incompetente, eu vou agir como incompetente. É isso que vai rodar na minha cabeça. Entende? É isso que vai estar girando aí na minha cabeça. Aqui, nós temos alguns exemplos de crenças centrais, que são construídas ao longo da vida. Então, é uma seta ali apontando para você sobre é, o que você, né, diz sobre quem eu acredito ser. Né? Então, eu sou fraca, sou raivoso, sou cuidador, sou capaz, não sou capaz. Então, é absolutamente tudo o que você acredita sobre você. E as crenças centrais, elas podem sim ser modificadas se elas estão atrapalhando a sua vida. As crenças centrais, elas podem estar determinando a sua vida profissional, a sua vida amorosa, ela pode estar determinando quanto você ganha, quanto dinheiro você tem no banco, é, é tudo, né? Porque é a partir delas que você faz as coisas que você faz hoje, certo? Importante ressaltar que as crenças centrais, como eu já disse, podem ser modificadas, mas o autoconhecimento vem em primeiro lugar. Por isso, o processo terapêutico, os exercícios diários de autoconhecimento são tão importantes, ok? Crenças intermediárias. Poxa vida, crenças intermediárias, crenças centrais, pensamento automático, quantas informações. Mas olha, eu acredito que espero que eu esteja aqui conseguindo trazer para você de uma forma muito simples. E porque acaba sendo, né? Não precisa ser complicado, porque isso vai fazer parte da sua vida, esses termos dentro desse processo. As crenças intermediárias, elas são crenças com base nas crenças centrais, certo? Elas vêm depois. E aí,
é quando você liga um, um modo de operar na vida, né? E aí entra o se eu, né, for perfeito, as pessoas vão pensar. Se eu não for perfeito, as pessoas vão pensar que eu sou um fracasso. Então eu uso uma máscara. E aí a vida passa a ser um baile de máscara. E ao invés de eu me preocupar com o que eu acredito que eu devo mudar para ser uma pessoa melhor, eu passo a vida criando personagens para agradar os outros e por diversas razões. Porque eu não quero ser abandonado, então eu faço o que o outro quer. Porque eu não quero ser excluído, então eu faço o que o outro quer. E eu não deixo as pessoas me enxergarem porque eu acredito que eu não sou bom o suficiente. Então, eu faço isso, né, em razão disso. E é o tempo inteiro trabalhando com isso, trabalhando é, com essa lógica. E aí passa a não ser uma verdade. Eu gosto da frase quando eu digo o seguinte: viva a sua verdade. Quando você vive a sua verdade, não dá para viver as crenças intermediárias ao mesmo tempo. Entende? Aí você fala assim, Paula, mas se eu me apresentar como uma verdade, as pessoas não vão gostar de mim. Tá, mas e você gosta da forma com que você é? Ou até você entende que não tá legal? Então, sim, faz sentido eu fazer essa mudança. Entende? Aí faz sentido. E aí nós vamos mudar. Mas não para agradar o outro. Eu também tenho que ter um entendimento de que eu não posso machucar o outro. E o outro pode dizer: olha, você vem até aqui, eu não aceito que você me machuque. Então, o meu direito vai até onde vai o direito do outro. Isso é importante, entender? Ah, eu não vou mudar, eu sou assim, não mudo e acabou, e pronto, acabou. Ah, tá bom, não muda. Mas eu também não quero ficar com você. Então, as crenças intermediárias, elas precisam ser entendidas como até onde vai o que eu posso e o que eu não posso. Eu tenho um limite, tá? Eu quero ser assim. Ok, mas pode ser que eu fique isolado das pessoas se eu quiser ser assim, porque ninguém vai me querer. Mas não significa que eu vou criar uma máscara. O ideal é você fazer uma mudança real se isso fizer sentido para você. Comportamentos, né? Como é que a gente vai aí se comportar? Olha que interessante, né? É, aqui, os comportamentos também, claro, são baseados nas crenças, né? Como eu já exemplifiquei na anterior, a questão de me comportar diante do que o outro pensa. Os comportamentos baseados nas crenças, eles são muito sérios, assim, né? Por exemplo, eu deixo de me relacionar porque eu acredito que as pessoas são más. Por exemplo, porque alguém me machucou, então eu não vou mais me aproximar de ninguém porque eu preciso me proteger. Aí eu tenho um comportamento evitativo. Outro exemplo é até outro extremo. A pessoa que aceita tudo. Então eu aceito que a outra pessoa me trate de uma forma rude. Por quê? Porque a visão que eu tenho dos relacionamentos é isso. Eu acreditei lá na minha infância que a minha mãe aceitava tudo. Mesmo que eu não concorde com aquilo, é isso que norteia a minha vida. Norteia a minha vida. Poxa, minha mãe aceitava tudo. E, gente, por mais que não pareça sensato, é assim que a gente funciona. Nós temos como padrão que nós aprendemos. Existe um HD aí. Se você. Já dei esse exemplo para alguns clientes. Se você estuda só matemática para um vestibular e você não estudou português, você realmente é muito ruim em português. Como que você vai fazer a prova de português? Com os conhecimentos da matemática que não é, entende? Então, é muito importante a gente entender que aquilo que está dentro de nós é como nós nos comportamos. Então, sim, nós podemos medir a vida com os resultados, tá? Então, se a pessoa é rude, eu posso pedir desculpa para ela, mesmo ela sendo rude comigo. E aí, o que que vai acontecer? Eu preciso entender o quanto eu mereço, o quanto eu valho na vida, o quanto o amor próprio, tudo isso. E tem uma hora que a pessoa diz chega para o outro.
E o outro não está acostumado, porque as pessoas elas se aproximam até pelas patologias, até pela forma dela funcionar. Então, se eu gosto de maltratar o outro, não por até por querer, mas eu vou me aproximar de alguém que aceita isso, porque alguém que não aceita, não vou me aproximar. E se eu sou uma pessoa submissa, eu vou encontrar alguém que me dê motivo para acreditar e dizer assim, não, realmente, de verdade, é tudo que eu acredito mesmo. Homem é assim, mulher é assim, e assim continua. Interconexão e ciclo negativo. Paula, o que é isso? Interconexão, como eu já falei no onde estava três fotos lá, pensamento, emoção, comportamento. Então, não só isso, as crenças estão aqui, estão tudo interligado. Não existe uma ordem de ligação, certo? Não é só via de mão dupla, é uma ligação mais complexa, certo? E só que isso é de um ciclo negativo. Então, é, vamos imaginar o seguinte: você sabe quando os filhos começam a brigar e os pais dizem assim: eu não quero saber quem começou. Porque, na verdade, o resultado está ali. Já foi instalado um resultado da briga, de desarmonia, de gritos, de alguém se machucou. E ali, para os pais, naquele momento, o importante é resolver a situação. A gente até pode resolver a situação de forma superficial, mas me diz uma coisa: se foi um dos irmãos que provocou, será que não deveríamos realmente olhar o que está acontecendo? Então, aqui, para a gente, o importante é importante sim entender quem é que começou essa discussão. Senão, a gente não consegue cortar o elo disfuncional. E os comportamentos, eles vão continuar repetitivos. Deu para entender? Então, assim, a questão da interconexão, ela, ela traz. Vou trazer de novo aqui o slide para vocês, que é pensamento, emoção, comportamento. Aqui também a gente pode entender, né, como eu disse anteriormente, que um comportamento pode trazer um pensamento posterior. Vamos dizer que você explodiu, que você pediu desculpa para uma pessoa que não merecia. E aí você fica pensando e traz uma emoção de tristeza, por exemplo. Poxa, eu não devia ter feito isso. Eu estava certa. De novo eu me humilhei. E aí isso vira aquele ciclo repetitivo. Então, aqui, o pensamento, ele pode vir primeiro, a emoção pode vir primeiro, o comportamento pode vir primeiro, mas vem da onde? Né? Vem das crenças. E isso funciona de uma forma tão automática que você não sabe mais o que está acontecendo na sua vida. Você só fica repetindo, repetindo, repetindo. Eu acredito que tenha ficado bem clara essa questão da interconexão, porque é importante, porque nós vamos fazer um exercício muito importante para o processo da terapia. Nós vamos começar por aí. Então, toda vez que você começa um processo terapêutico, você começa, na TCC, claro, você começa daí. E vamos introduzir também a teoria de esquema, outras técnicas, o que for melhor para o seu plano de ação, né? Dependendo da situação. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, a ansiedade como um padrão, né? Vamos supor que a gente trabalha em grupo como um padrão. Olha, vamos fazer isso, isso e isso. Mas cada pessoa está num ponto separado. Então, nós vamos usar aquelas habilidades, vai ser importante aquele processo, nós vamos ter um andamento de tudo do processo de cada pessoa individualmente, seguindo o mesmo protocolo. Mas quando a gente trabalha individualmente, claro que a gente consegue olhar as particularidades, certo? Então, é mudando os nossos pensamentos, sentimentos, que a gente modifica os nossos comportamentos. Acredito que tenha ficado claro, espero que sim. Reestruturação cognitiva. Vamos falar em mudança de pensamento. Eu trouxe aqui o termo mais usado na psicologia, porque talvez em algum momento eu fale ele, mas é uma mudança de pensamento. Basicamente é isso, né? Eu reestruturo o meu pensamento. É uma modificação que nós vamos fazer, né? É, então, como eu enxergo o mundo é da forma com que eu penso, certo? Então, como eu reajo
é da forma como eu penso, né? Eu não vou, por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de briga, certo? Então, você não vai me ver numa rede social fazendo comentário, por exemplo, embaixo de um monte de comentário de gente que tá brigando. Porque não é meu isso, certo? Mas não é uma coisa que me incomoda. Se fosse algo importante para mim, eu mudaria esse comportamento, por exemplo, né? Então, aqui é treino, persistência, usando uma ferramenta de cada vez e, principalmente, uma abertura emocional para esse processo. Saber a importância desse processo, saber que é importante você olhar para isso com muito carinho, tá? E a gente vai passo a passo. Mas essa reestruturação cognitiva é um passo importante. Claro que em alguns momentos nós estamos além do pensamento. Existem algumas coisas mais profundas que a gente aborda com outras teorias que eu não vou expor aqui, porque não é o caso. Mas tem coisas que são mais profundas, né? E é importante também. Tudo tem o seu lugar e a sua hora. Vamos falar aí nessa reestruturação cognitiva novamente. E aí, olha só, né? O, o detetive, né? Então, o detetive aqui é você, não sou eu. Eu sou a sua mentora neste processo, uma treinadora. Eu vou te ajudar nesse treinamento de habilidades. Então, qual que é o primeiro passo da reestruturação cognitiva? Você identificar qual que é esse tal de pensamento automático. Então, o que que é que eu estou pensando, gente? O que que acontece quando tudo acontece? O que está acontecendo? Essa frase é muito interessante, né? Sempre quando acontece alguma coisa está acontecendo dentro também, né? Então, é bem importante a gente entender a importância disso e quem tem que fazer esse trabalho, é, vamos dizer assim, esse trabalho duro aí, em casa, é você, e com o meu apoio. Então, pode ser que no primeiro momento a reestruturação cognitiva comece dessa maneira. Nossa, primeiro exercício, meu Deus, olha aqui, tá tudo confuso, tá tudo bagunçado, eu me sinto ali muito pequenininho, muito pequenininha, e esse pensamento tá enorme, tá confuso, e eu não tô entendendo nada. Gente, tudo que a gente faz pela primeira vez é confuso, né? Você sabe disso. Então, a gente só se torna bom naquilo que faz com muitas horas de treino. E nós não aprendemos lá na escola, é, ou com os nossos pais, tudo isso aqui, senão você não precisaria estar nesse treinamento, né? É um treinamento das emoções, e aí eu preciso que você olhe, mesmo se sentindo pequeno, saiba que é persistir para ficar grande, né? É um processo que não tem outra coisa. É a persistência, é o poder do pouquinho, um pouquinho de cada vez, e a gente prossegue e consegue chegar nesse ponto aqui, nesse ponto onde eu realmente estou grande diante do meu pensamento, eu estou fortalecido diante de tudo isso, né? E vai ser sensacional. Treinamento de habilidades, porque não é só fugir do que está me incomodando, eu criar novas habilidades psicológicas. Então, se eu estou mais fortalecido, se eu sei fazer coisas diferentes, com toda certeza eu vou conseguir aí reestruturar tudo que eu preciso, né? A reestruturação cognitiva, ela também passa, como eu disse, né, anteriormente, pelo treinamento de novas habilidades. Por exemplo, é, coisas como aprender a respirar, né? De uma forma que o corpo entenda que você está calmo. Coisas como tudo isso, a TCC, gente, uma coisa que eu não disse ainda, mas é importante ressaltar, ela tem embasamento científico. Quem gosta de fazer pesquisas, é só pesquisar artigos e vai ver, nossa, 900 trilhões de artigos provando o embasamento científico. Por que embasamento científico? Se eu repito isso com várias pessoas, o resultado é o mesmo. Não é uma pessoa aqui, outra lá que adquiriu esse resultado. Então, nós estamos trabalhando aqui com
uma reestruturação cognitiva embasada na ciência. Então, quando eu falar para vocês de atenção plena, do mindfulness, quando eu falar para vocês do exercício da gratidão, quando eu falar para você de respiração, quando eu falar para você, o mindfulness ele acontece muito aí nessa questão da meditação, né? Uma meditação guiada, tal. A gente está falando, eu estou falando aqui para você de ciência, né? Então, não é uma psicologia ou uma positividade tóxica. É algo que tem o seu tamanho e o seu valor. Então, aprender novas habilidades, a psicologia positiva também tem embasamento científico, né? A gratidão também tem sido muito estudada, e tudo isso a gente vai ouvir mais no decorrer do tempo. Então, os valores que você acredita ser importante, ser colocado no lugar certo, não ficar mais de lado. Então, é a distribuição, né, entre a emoção e a razão. Olha que legal, que momento importante, significativo, é a harmonia entre a razão e a emoção, né? Então, esqueça que nós não vamos falar aqui em perfeição. Não dá, tá bom? O equilíbrio, o bom senso, o crescimento constante, a empatia, a autocompaixão, a prática do auto-amor, né? É bom você estar aqui porque, de repente, tem alguém especial na sua vida que você entende que está magoando. Normalmente as pessoas vêm mais para terapia porque alguém a machucou. Mas a gente nunca enxerga que a gente também faz coisa errada. A gente também tá tratando o outro de forma negativa, mesmo quando eu me sinto a vítima da história. Então, muitas vezes aqui, o coração tá grande demais, né? O coração no sentido de emoção tá grande demais, eu não tô raciocinando e eu não tô enxergando que eu também posso ser tóxica. Isso é muito importante, é um processo importantíssimo de a gente avaliar, tá? Então, só terminando aqui essa parte, porque a gente ainda tem muita psicoeducação e ensinar cada exercício, mas você entender um pouquinho do que é TCC e qual que é a base que nós vamos trabalhar, eu vou pedir para você entender que este vídeo, este material, ele é exclusivo para os meus pacientes e para os meus alunos, tá? Então, é proibido compartilhar esse material, reproduzir, vender e distribuir de qualquer forma. Então, quero deixar aqui um grande abraço, uma obrigada, me dá seu feedback e sempre, né? A gente continuar nesse processo, porque se desenvolver é um processo. Então, continua nesse processo para ter uma vida com menos ansiedade e mais felicidade. Esse é o nosso propósito principal. A ansiedade, ela acontece de várias maneiras. Pode ser que você esteja buscando uma outra meta, mas a maior parte do meu público aqui, ele vem atrás dessa harmonia, dessa paz buscada, né? Então, eu agradeço você e daqui a pouquinho a gente se vê numa próxima aula.